Continuamos na companhia do Dr. Celso Massumoto. Dr. Celso, quais são os tratamentos disponíveis hoje para quem contrai, por exemplo, leucemia? Hoje nós temos uma variedade muito grande de tratamentos, mas sem dúvida que tudo é baseado em quimioterapia. Para algumas situações nós podemos também associar radioterapia e, mais recentemente, nós temos também o transplante de medula óssea. Um grande problema, e isso realmente é de um conhecimento mais recente, é que se descobriu realmente que existe uma célula-tronco leucêmica e que muitas vezes ela fica adormecida. Então, nós utilizamos quimioterapia convencional, matamos as células filhas, mas essa célula-tronco, chamada também de célula-mãe, ela fica adormecida. Depois de alguns meses, essa célula que estava adormecida, agora passa a crescer novas filhas. E aí, dando origem ao que nós chamamos de recidiva. Então, nessa situação, é que nós temos o tratamento inicial e alguns pacientes, depois de alguns meses, voltam a ter a doença num processo chamado de recidiva ou de retorno da leucemia. Então, o tratamento mais atuais visam não somente destruir essas células tumorais no início, mas também tentar destruir a célula-tronco leucêmica. E com relação ao transplante de medula, que o senhor citou no começo da sua fala como um dos tratamentos, quando que é possível realizar um transplante? E vou mais longe, que tipo de esperança esse tratamento dá para a pessoa que se submete a ele? Primeiramente, acho que é importante falar de transplante, é que eu ouço muito no meu consultório, é que o transplante nós não cortamos nenhuma região do corpo, pelo contrário, nós só obtemos a medula óssea para o seu tratamento. Você não se tira um pedaço da coluna para transplantar em outra pessoa, é isso que o senhor está dizendo? Exatamente, porque isso é frequente, essa pergunta. Na verdade, nós podemos coletar a medula óssea através de equipamentos que coletam o sangue e separam, então, a medula. Ou então nós podemos somente fazer punções, mas com agulhas, na região da bacia para obtenção. Mas nós não cortamos, nós não fazemos nenhuma retirada de osso, apenas nós aspiramos com seringas a medula óssea, que fica sob a forma líquida. Então esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, que é o transplante, nada mais é do que dar a quimioterapia que a gente dá classicamente, só que multiplicada por 10, 20 vezes. Então nós chamamos isso de quimioterapia em altas doses. Só que como produto disso, nós acabamos destruindo a medula óssea original, que estava contaminada com as células leucêmicas. Então, posteriormente à quimioterapia, nós devolvemos ou obtemos essa medula, por exemplo, de um irmão e fazemos o transplante nesse paciente. E a outra grande área são as células do cordão umbilical. O senhor falou aqui agora, né? Por exemplo, o irmão doa para o seu irmão. Só assim dá para ter, só esse tipo de relação familiar que podem ser feitas as doações? Qualquer pessoa pode doar medula? Se eu quiser doar medula, por exemplo, eu posso doar? Os pré-requisitos para a doação de uma medula são iguais à doação de sangue. Tem que ter mais que 50 quilos, tem que ter uma idade inferior a 55 anos, não pode ser usuário de drogas, não pode ter uma vida sexual promíscua. Então, são os mesmos requisitos que nós temos para a doação de sangue. Qualquer brasileiro pode doar, existem bancos públicos em que se pode fazer a doação. A doação, na verdade, não é no momento. Na verdade, quando o indivíduo, qualquer brasileiro, se cadastrar no banco, nós vamos obter um volume de sangue, geralmente 10 ml, que nós vamos identificar essa pessoa pelo sexo, pela idade e pela sorologia que nós usamos para a doação de sangue. E a medula também vai ser tipada e ficará num banco de dados, que atualmente hoje se localiza no Instituto Nacional do Câncer, do Rio de Janeiro. Quando um brasileiro precisa de uma medula em qualquer lugar do país, qualquer médico pode acessar o banco de dados do Instituto Nacional do Câncer e fazer a primeira pesquisa, ou a chamada pesquisa inicial, para obter uma medula. Existem também os chamados bancos de cordão umbilical públicos, em que uma mãe gestante pode doar o sangue do cordão e para ficar armazenado.
Aqui, diferentemente da medula óssea, o cordão ele é coletado no momento do parto e já imediatamente congelado. Doutor Matsumoto, vamos ouvir a próxima pergunta? Quanto tempo que pode ficar congeladas células tronco? Quanto tempo, doutor? As células tronco podem ser congeladas ou então criopreservadas por 2 processos. Um é um processo que nós chamamos de rápido, em que nós pegamos as células e mergulhamos praticamente num freezer. Esse processo, as células podem ser congeladas e mantidas por 3 anos. Existe um outro processo chamado de congelamento lento e progressivo, em que a temperatura das células vai diminuindo 1 grau Celsius por minuto até atingir menos 80 graus. Utilizando essa tecnologia, as células tronco podem ser congeladas por 15 anos. Mas existem dados que essas células, na verdade, podem ser preservadas por muito mais tempo. Então, na atualidade, os manuais recomendam 15 anos como tempo máximo. Mas acredito que, com as mentes técnicas, que isso realmente agora vai se estender e, quem sabe, 30, 40, 50 anos seja o tempo de permanência dessas células. Então, nós estamos falando em uma manutenção dessas células por pelo menos metade por mais de 50 anos, por exemplo, em que após a recuperação, ou seja, o descongelamento dessas células, poderem ser utilizadas ainda. Como é que é a recuperação, tanto de quem recebe como de quem doa? Compromete, por exemplo, o trabalho da pessoa, vai ter que se ausentar o trabalho dela durante alguns dias ou não? Não, o doador vai ficar ausente 2 dias, uma vez que, na verdade, são feitas punções. Então, na verdade, é como quando a gente toma injeção no músculo e fica uma sensação de peso após as punções. Mas, como não existe nenhum corte, não existe necessidade de dar pontos, nada disso. Então, a recuperação é muito rápida. Para o receptor, ao contrário, realmente ele leva mais tempo. Geralmente, os nossos pacientes ficam 1 mês internado para a recuperação. E a recuperação depende, principalmente, dessa quantidade de quimioterapia que foi administrada. Mas um dos sintomas muito frequentes é a chamada mucosite, que é uma inflamação dentro da boca. São, na verdade, várias aftas que se formam em decorrência da agressão da quimioterapia sobre a mucosa da boca. Felizmente, hoje nós temos drogas que melhoram a recuperação e que faz com que essa recuperação seja mais rápida. Então, essa área de transplante, realmente, nos últimos 5 anos, teve um crescimento muito grande, graças, realmente, às novas drogas. Doutor Matsumoto, como é que anda a questão desse tratamento aqui no Brasil? Em que patamar está o Brasil em termos de tratamento de transplante de medula, de tratamento de leucemia, quando a gente compara com outros países do mundo? Interessante que no Brasil, a maioria dos centros de transplante são coordenados por médicos que estiveram ou que fizeram um treinamento fora do país, dando uma qualidade muito grande ao serviço. O que nós carecemos aqui no país, muitas vezes, é da estrutura geral do hospital, em que falta, às vezes, medicamento, em que falta, às vezes, por exemplo, filme de raio-x para unidade radiológica e etc. Então, isso, na verdade, não que comprometa a qualidade do serviço, mas diminui, muitas vezes, o número de pacientes que poderiam ser favorecidos pelo tratamento. Dr. Celso Matsumoto, muito obrigado por ter vindo hoje ao Saúde e Vida. Foi um prazer conversar com o senhor. Obrigado a todos.